Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Doutor da Lei, que é o canal de legislação específica para concursos públicos. Eu sou o professor Silas Ventura, sou advogado e leciono neste canal sobre legislação específica para concursos. E neste momento nós iremos dar início à nossa primeira aula sobre a Lei Orgânica do Município de Registro. Você que está se preparando para esse concurso do município de Registro, que possa estar nesse momento se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho da notificação, deixando o seu like, o seu comentário e compartilhando com amigo. Então, vamos sem mais delongas iniciar a leitura do artigo 1º desta lei orgânica. O artigo 1º diz que um município de registro situado na região do Vale do Ribeira, pessoa jurídica de direito público interno, é uma unidade territorial que integra a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil e do Estado de São Paulo, nos termos assegurados pela Constituição da República do Estado e por esta lei orgânica. Então, a informação principal que você deve gravar deste artigo 1º é essa expressão que eu vou grifar aqui, que é pessoa jurídica de direito público interno, tá certo? Essa expressão diz respeito à natureza, deixa eu colocar aqui, diz respeito à natureza jurídica do município. O que é a natureza jurídica do município? É como o município ele é classificado dentro da legislação, ou como ele é visto pela legislação, pelo direito, né? Dentro do direito. Então, como é visto? É visto como uma pessoa jurídica de direito público interno. Então, a gente vai explicar nessa primeira aula, a gente vai passar a maior parte explicando esse termo que é pessoa jurídica de direito público interno, tá certo? Então, para facilitar a nossa explicação, eu trouxe aqui esse quadrinho, onde vem explicando termo por termo dessa expressão, né, que é natureza jurídica do município. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui pessoa jurídica. No caso, vai ser sujeito de direitos e obrigações, tá certo? Quando a gente utiliza essa expressão pessoa, é como as leis, o ordenamento jurídico e toda a legislação, né, ela entende o que é pessoa, né, para o direito. Então, pessoa vai ser o sujeito de direitos e obrigações. Então, tanto tem obrigações, como também tem direitos, tá certo? Então, pode desfrutar dos direitos. Então, nesse caso, as pessoas, elas podem ser divididas em pessoas naturais e em pessoas jurídicas, conforme nós vamos ver aqui abaixo. A previsão dessa classificação de pessoas está lá no Código Civil de 2002, artigo 40, aproximadamente, onde está a previsão dessa classificação das pessoas, tá certo? O título das pessoas. Então, vão ser divididas em pessoas jurídicas e pessoas naturais ou físicas, como a gente costuma chamar. As pessoas naturais são os seres humanos, como está dizendo aqui, tá certo? As pessoas jurídicas vão ser entidades, né, formadas por um ou mais indivíduos para atingir um objetivo comum, tá certo? Então, a diferença é essa, que as naturais ou físicas são humanas, né, seres humanos, civis, também chamados de civis, e as jurídicas são as pessoas, são as entidades, aliás, que pode ser formado por uma única pessoa, né, ou por mais de uma, e aí vai ter um objetivo em comum, ok? Então, isso é pessoa. Agora, o mais, digamos que é o mais extenso aqui da explicação desse termo é a parte do direito público, tá certo? O que é direito público? No caso que a gente está estudando, né, no termo que a gente está estudando,
o município vai ser uma pessoa jurídica de direito público. Então, o que é direito público? Então, o direito público é uma área, digamos assim, do direito. Sabemos que o direito, ele se divide em áreas ou ramos. Eu diria que seria uma área, porque se divide de um lado direito público e do outro lado direito privado. E cada área possui vários ramos que a gente vai ver mais na frente, né? Daqui a pouco. Então, o direito público, o que é que ele trata? O que é que ele regula, né? Ele regula as relações entre os entes estatais. Os entes estatais, gente, são a União, os estados, o Distrito Federal, municípios. Então, todos esses entes aí são chamados de entes estatais. Fazem parte da chamada administração pública direta, que aí já é outro assunto que a gente não vai entrar agora para não confundir a mente de vocês. E, nesse caso, o direito público vai regular a relação desses entes estatais com outros entes, tá certo? Então, pense aí na sua cabeça que de um lado vai ter uma figura e do lado vai ter outra figura e vai existir uma relação entre essas duas figuras. Então, digamos que do lado de cá estão os entes estatais, ou um dos entes estatais, do outro lado vai estar ou outro ente estatal, ou um particular, ou quem sabe até uma empresa privada, tá certo? Agora, o que é que destaca o direito público? É o que a gente vai ver agora. Sempre, como vem dizendo aqui, sempre sob a perspectiva de interesse público, supremacia do Estado e da coletividade. Quando existe uma relação jurídica, e é claro que há duas pessoas nessa relação, ou mais de uma, mas pelo menos há dois polos nessa relação. De um lado existe uma vontade, de outro lado existe outra, tá certo? Quando se trata de direito público, a vontade que deve prevalecer nessa relação sempre vai ser a vontade do ente público. Ou seja, o interesse público, a supremacia pública, que são dois princípios, é que vão prevalecer numa relação de direito público. Então, vão existir normas, leis, enfim, vários tipos de normas que vão dar essa característica de sempre valorizar o que é público acima do privado, em detrimento do privado. Então, ele não quer saber do privado, ele quer saber do público. Então, isso é uma relação de direito público, isso são normas de direito público. Vou dar um exemplo aqui para facilitar a mente de vocês. Na própria Constituição Federal existem normas de direito público e existe a vontade, a previsão, né, da vontade do interesse público em detrimento do interesse privado. Um exemplo disso é o direito à propriedade, que está lá no artigo 5º, salvo engano, inciso 33 da Constituição Federal. Lá diz que é garantido o direito à propriedade, mas no inciso seguinte diz que a propriedade ela pode ser desocupada, desapropriada, se houver interesse, né, público ou utilidade pública, tá certo? Então, desde que, é claro, seja assegurado a justa e prévia indenização daquele particular, né? Então, aquela propriedade, ela pode ser desocupada, pode ser passar ao domínio do Estado, né? Mas veja que não importa se você está morando ali, não importa se tem muito tempo ali naquela propriedade, o que vai valer é o interesse do Estado, tá certo? Interesse público. Então é nesse sentido aí que a gente vê uma norma de direito público que o interesse público está acima do privado. Agora, exemplos de ramos outra observação, como diz aqui, suas normas são predominantemente imperativas, ou seja, não adianta questionar.
E um exemplo disso está aqui embaixo, que é quando se trata de imposto, né? Ou dos impostos no direito tributário. Veja que uma das características dos impostos ou tributos é que eles são compulsórios. Essa palavra compulsório significa algo obrigatório. Você não tem nem direito de questionar. Você paga imposto e você não tem direito de questionar se é do seu interesse, da sua vontade ou não, porque aquilo é obrigatório. Então, é a vontade pública em detrimento da vontade privada. Então, como eu já falei aqui, já citei, né? Direito constitucional. Dentro do direito constitucional existe a questão do direito à propriedade, que eu já citei. Direito administrativo, direito penal, direito tributário são exemplos de ramos do direito público, tá certo? Só para pincelar esta aula, ok? Então veja, já dei o exemplo do direito tributário, dei o exemplo do direito constitucional, vou dar só mais um do direito penal. Quando a pessoa comete um crime que é passível de pena de restrição de liberdade, né? Que é a pena de prisão. Então, veja, você tem direito à liberdade, não é isso? Lá na Constituição, nós temos ali, no artigo 5º também, né? Das liberdades que existem ali é a liberdade de locomoção, é livre, né? A locomoção no território nacional, em tempo de paz, parará, parará. Só que cometer um crime, quem prevalece sobre esse direito? Qual vontade prevalece sobre esse direito? A vontade do Estado. Então, quando alguém prende, um policial prende alguém ou o juiz condena alguém à prisão, não é o juiz, nem o Ministério Público, nem muito menos o delegado que está prendendo, mas por trás disso está a vontade do Estado. Então veja que é obrigatório, é imperativo a vontade do público sobre o privado, tá certo? Então é um exemplo aí do direito penal, que é um direito público, um dos ramos do direito público. Agora, o direito privado, só para contradizer aqui, né, esse assunto, né, colocar um lado oposto. O direito privado, ao contrário do direito público, onde a vontade do Estado está acima da vontade do ente privado, nós vamos ter aí a questão das vontades que vão estar em pé de igualdade. O próprio texto vem dizendo aqui, né, que regula relações entre particulares, pessoas físicas ou jurídicas, baseando principalmente na igualdade das partes e na autonomia da vontade, tá certo? Aqui, ó, autonomia da vontade. Ou seja, um exemplo clássico disso são os contratos, né, no direito civil, com o contrato, eu sempre dou exemplo, contrato de locação de imóvel, onde ali vai estar a vontade do locador, do locatário. O locador quer dispor do seu imóvel para que alguém more e a partir dali pague um aluguel, né, com aquilo. Então ele vai ganhar um dinheiro com aquilo. E o locatário quer morar, né? Então são duas vontades que vão se unir e vão estar ali em acordo conforme as cláusulas do contrato de locação. Então veja que não há uma vontade acima da outra, mas ambas estão em pé de igualdade. Então isso é um exemplo clássico de direito privado, tá certo? Então, exemplos aqui, né, de ramos de direito privado, vamos ter o direito civil, o direito comercial e empresarial e também o direito do trabalho, onde o empregador pode fazer um acordo com o empregado, né, sobre as questões das férias, do salário, do horário de trabalho, horário de almoço. Então, tudo isso pode ser feito desde que respeitado as duas vontades, ok? Então, já falamos aqui, né? Já damos exemplo. Então, vamos pular aqui para a questão da expressão interno, né? Então, pessoa jurídica de direito público, já falamos, e interno de respeito ao território, a questão territorial. Se a pessoa está localizada dentro do território nacional, será uma pessoa jurídica de direito público interno. Se a pessoa está localizada fora do território nacional,
seria uma pessoa jurídica de direito público externo, tá certo? Agora nós vamos ver a questão da autonomia do município. Então, a autonomia é uma característica fundamental, né, do município, que mostra que ele não depende exclusivamente da União ou do estado do qual faz parte para que possa exercer as suas atribuições. Então, geralmente, a autonomia ela se divide em autonomia política, administrativa, financeira e legislativa. De forma inusitada, esta lei ela vem trazendo uma autonomia chamada funcional, que acredito eu fazer parte, né, da autonomia administrativa, porque diz respeito às funções que o município pode exercer ou executar, certo? Mas isso é muito da questão da autonomia administrativa. O que seria autonomia administrativa? Então aqui vem trazendo que a autonomia administrativa diz respeito à capacidade do município de administrar seus próprios serviços públicos e organizar sua estrutura administrativa interna, tá certo? Sem interferência do Estado ou da União. Então, inclui gestão de serviço público local, organização de secretaria, organizações municipais e implementação de políticas públicas conforme as necessidades da população local. Então, a autonomia administrativa nada mais é do que organização, tá certo? Então, ele pode se organizar, ele pode exercer a função de organização. Inclusive, a lei orgânica do município é uma lei que tem uma função de uma constituição municipal e que serve para organizar o município. Se você for ler, né, passar por cima assim dos títulos dessa lei, você vai perceber que está lá explicando várias funções, vários serviços, vários órgãos do município, né? Os poderes do município, os bens do município. Então ele está organizando tudo ali. Então o município tem essa autonomia de organização, que é a autonomia administrativa. Voltando um pouco aqui, nós vamos ter a autonomia política, né? Que refere-se à capacidade do município de se auto-organizar, autogovernar e eleger seus próprios representantes sem interferência externa, certo? Então fala não somente da questão eleitoral do município, mas também da questão das políticas, da visão, das metas, dos programas, né, políticos do município, tá certo? E também em relação à questão do eleitoral, né, que é de forma separada, de forma única, sem depender das eleições nacionais. Então, o município tem a sua própria eleição, né, onde tem os seus próprios candidatos a vereadores, a prefeito, etc. Ainda temos a autonomia financeira. Importantíssima essa autonomia porque diz respeito ao orçamento do município, né? Então, o orçamento do município, ele basicamente é composto pelas despesas e pelas receitas. As receitas são aquilo que entra no município, tá certo? É o que o município arrecada. E isso tanto diz respeito à questão de qualquer outra forma de arrecadação, como a questão dos tributos municipais, tá certo? A título de exemplo, nós temos o IPTU, que é um imposto sobre propriedade territorial urbana. Além disso, tem os gastos, que é aquilo que o município compra, aquilo que o município constrói, né? Então, isso diz respeito aos gastos. Existem, quando a gente fala da autonomia financeira, do orçamento, vocês vão ver lá nas competências do município que existem as leis orçamentárias, como vem citando aqui embaixo. Existem pelo menos 3 leis orçamentárias que é importantíssimo que vocês não podem deixar de estudar, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que é chamada de LDO, a Lei Orçamentária Anual e o Plano
plurianual, né? Lei orçamentária anual chamada de LOA e o plano plurianual é chamado de PPA, tá certo? Então são esses três tipos de leis que formam o orçamento do município e, por sua vez, a autonomia financeira. Muito bem, agora o artigo 2º, né, da nossa lei orgânica, diz que são símbolos do município o brasão, a bandeira, o hino, representativos de sua cultura e história, cujo uso será regulamentado por lei. Então esse artigo 2º trata dos símbolos, como vocês já estão vendo, né, que são 3, né, são um artigo bem fácil e que você não pode errar de forma alguma, porque são apenas 3 símbolos: a bandeira, o brasão e o hino. O artigo 3º, nós podemos ver aqui que diz que nos procedimentos administrativos, qualquer que seja o objeto, observação entre outros requisitos de validade, a igualdade entre os administrados e o devido processo legal, especialmente quanto à exigência da publicidade, do contraditório, da ampla defesa e do despacho ou decisão motivados. Então veja bem, esse artigo 3º, ele está trazendo aqui uma previsão de várias garantias que na verdade são princípios que estão inseridos na Constituição Federal. E de antemão eu aviso a vocês que a Lei Orgânica Municipal ela repete muito assuntos, temas, né, expressões que estão inseridas na Constituição Federal. Até porque a Lei Orgânica Municipal é uma espécie de Constituição Municipal. Ela não tem esse nome, mas ela funciona dessa forma. Então, o que ele está querendo dizer nesse artigo 3º é que quando houver qualquer procedimento administrativo dentro do município, né, no âmbito municipal, em que a prefeitura ela precise atuar, ela precise praticar determinado ato, né, nesses procedimentos devem ser observados, né, a questão da validade, a questão da igualdade entre os administrados, que traz um gancho aí do princípio da igualdade que está inserido lá na Constituição Federal, artigo 5º, né, caput da Constituição, do artigo 5º da Constituição. E, além disso, o devido processo legal, né, que também está lá no artigo 5º também da Constituição Federal, certo? Ou seja, o devido processo legal diz respeito ao fato de a pessoa ter todos os direitos respeitados quando ele estiver sendo, por exemplo, acusado de determinado crime, de determinada infração. Então, é exigido, né, antes que se instaure qualquer processo, que a pessoa seja citada, seja avisada, tenha direito de constituir um advogado, tenha direito de levantar o seu contraditório e de se defender, tá certo? Então, isso é basicamente o que se entende como devido processo legal. Além disso, quanto à exigência de publicidade, que é o princípio propriamente dito da publicidade, que está no artigo 37 da Constituição Federal, no caput do artigo 37. Né? A publicidade é quando os administrados ou o administrador público ele não faz as coisas às escondidas, mas ele traz a público, ele torna público. Isso também diz respeito à questão da transparência dos atos da administração pública, tá certo? Então, contraditório, ampla defesa, eu acabei de citar, e também despacho e decisão motivados. Veja, dentro da administração pública, o prefeito, que é o chefe do Poder Executivo, ele tem a competência, se houver, né, necessidade de, por exemplo, exonerar determinado funcionário. Então, nesse caso, ele pode fazer isso, mas ele precisa motivar, ele precisa dizer o porquê que ele está fazendo aquele determinado ato, tá certo? Então, é uma das situações, exemplo, dessa questão de despacho ou decisão motivada, ok? Então, dito esses
3 artigos, né? A gente vai ficar por aqui, mas a gente vai continuar na próxima aula, aula 2, com o assunto competência, né? Lembrando que existem 3 tipos de competências: competência privativa do município, competência comum, né? Que divide-se com, que pode ser tanto realizado pelo município, pelo estado ou pela União, e por último, competência complementar. Essa do artigo 4º vai ser a competência privativa do município. Então, na próxima aula a gente vai explicar ela. Então, aguardo vocês. Até lá.